pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, minha amiga de bancada, Luciana Delamare, temos um convidado para lá de especial, aliás, especialíssimo, né? Um convidado muito legal, estamos com um sarrafo lá em cima, nas alturas, e vai ser muito bacana conversar com Alberto Blois. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas acredito que deve ser, porque eu também tenho um sobrenome francês, então eu sei que o negócio é mais ou menos por aí. E seja muito bem-vindo, Alberto. Pô, vamos conversar bastante, que nossa resenha vai ser muito legal. Seja bem-vindo ao M. Olha, Sandro, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando com vocês, né? Já quero dizer o seguinte, né? O convidado para lá de especial é porque eu sou muito amigo da Luciana, amigo agora do Sandro também. Então, super obrigado pelo convite. Por favor. Nós aqui não temos convidados, fazemos amizades. Amigos, isso é exatamente. Era isso que eu ia falar. Muitos amigos. E eu queria já aproveitar esse início e falar para você do outro lado da telinha que está assistindo o programa pela primeira vez. Seja também muito bem-vindo. Quem já nos conhece, propomos análises e reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. Aliás, quem não nos conhece, né? Quem já conhece sabe que a gente tem essa pegada. Enfim, Luciano, apesar de eu ter me enrolado, Lu, nesse início, né? Troquei quem conhece, quem não conhece e tal, mas faz parte do processo todo. Vamos ao nosso momento YouTube, né? Aquele momento que é todo seu. Gente, o que eu posso dizer? Olha, cada dia que eu olho para esse canal M, está mais recheado de gente interessante, de assuntos diversificados. Então, começa a seguir, se inscreve no canal, dá um joinha, curte a gente e compartilha também, porque os temas são sempre extremamente interessantes, bate-papo descontraído, a gente sempre aprende alguma coisa nova. E, às vezes, vem aquele insight, né? Estou pensando no negócio, pensando em escrever alguma coisa, estou fazendo um artigo. Então, é isso aí. Boa. Inscreva-se no M. Muito bem. E nosso convidado aqui, Alberto Blois, é empresário, professor universitário, idealizador e fundador da NET Business Experience, diretor-geral do Rio Info, vamos falar muito sobre isso também, conselheiro Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, conselheiro do Sincob, presidente do Altex, vice-presidente do TI Rio, diretor da Rio Soft e membro do Conselho da cidade do Rio de Janeiro. No mundo empresarial, iniciou suas atividades em 86, participou da criação de diversas empresas de atividades distintas no Brasil e no exterior, passou por experiências de fusão, expansão e internacionalização. Em 99, criou a atuação internacional em mercados da Europa, América do Norte e América do Sul. Criou também as edições do Rio Info em Portugal e Nova York. Ou seja, temos sim um sarrafo lá em cima, né? A minha amiga Luciana, estamos aqui com um programa muito bacana. Sempre convidados especiais, sempre convidados aí que vão compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? Para que a gente absorva um pouquinho dessa sabedoria. Isso. Vamos aproveitar, então, e dividir assim em duas partes nossa resenha, né? Porque a proposta mais nova do Alberto é a NET Brasil. E é lógico que a gente não pode deixar de falar do Rio Info, que é já coisa clássica na cidade, né? Tomou proporções grandes e o exterior e tal. Vamos começar, Alberto, com a proposta da NET, para depois a gente da NET, né, Brasil, que é negócios, network e visibilidade, para a gente depois conversar sobre o Rio Info, pode ser? Claro, pode ser. Só quero fazer uma correção. De tudo isso que você falou aí, Sandro, faltou só o principal, tá? Que eu sou tricolor de coração. Esse daí é o principal predicado, tá? O resto são coisas menores. É verdade, carioca e tricolor. É que eu sempre falo na abertura, dessa vez eu esqueci. A gente tem aqui uma bancada flamenguista, né? A Lu é Flamengo, eu também sou Flamengo. Tem uma tendência. Ele definiu que eu sou Flamengo, tá? Não, defini não. Você falou da outra vez que tu era Flamengo. Tu tá mudando de time agora, virando casaco. Mas tudo bem, não tem problema. Todo mundo que não tem time no Rio vira flamenguista, né? E é o meu caso. É verdade. A Lu falou que não tinha time, eu falei, tá, a partir de agora você é flamenguista. Yes! Não, calma que a gente vai resolver esse problema logo mais. Tá vendo que eu sou muito vulnerável. Respira. Não tem nenhuma opinião formada sobre time de futebol. Estou amplamente aberta a sugestões. Tá bom, muito bem. Olha, vamos lá conversar sobre a NET. A NET chega com uma proposta
né, de promover negócios, parcerias, projetos, intercâmbio cultural, investimentos e por aí vai, né, na área de tecnologia, né? Então, assim, vamos falar com o criador, né, com o fundador. Como é que você vê, Alberto, essa pegada que está, o momento até está propício, né? Porque com essa transformação digital, com essa convergência digital, o momento, de certa forma, está propício, apesar da gente viver uma pandemia que não está fácil. Não, Sandro, olha, realmente eu acho que é um momento propício, porque é um momento em que está todo mundo assim mais unido, mais junto para poder resolver alguns problemas. E a NET, ela surge com duas premissas básicas. A primeira é a seguinte: ela tem âmbito nacional. Então, é claro que a gente tem muita gente aqui do Rio de Janeiro, muita gente aqui do interior do Rio também, mas a gente tem uma participação muito grande de outros estados do Brasil, principalmente São Paulo, lá do Sul, Nordeste e Norte, e Brasília, né? Uma determinada época, eu morei em Brasília quando eu era garoto, tem muito amigo lá em Brasília, então os amigos participam, né, para dar uma força. Mas, brincadeira à parte, a NET ela vem com 3 objetivos, né? Ela é uma malha sim, nacional, composta por basicamente pequenos e médios empresários, e esse grupo de pequenos e médios empresários, como todo grupo de empresários, eles têm assim, dificuldades em determinadas áreas. Primeiro é a questão de gerar visibilidade, de incrementar networking, e claro, que é o que todo mundo quer hoje, gerar oportunidades de negócio. Então, a NET ela vem com esse objetivo de tentar ajudar nessas necessidades dos empresários, e a gente e a gente tenta fazer isso de 2 formas, criando conteúdo de qualidade, conteúdo empresarial, né? Então, eu falo muito para o pessoal lá, olha, gente, na NET a gente está falando de negócios, a gente está falando de empresas, a gente está falando de oportunidades empresariais. E como ela é multissetorial, então, assim, você tem uma diversidade gigante. E o que hoje nós somos cerca de 180 empresários envolvidos nesse grupo, e o que eu falo para eles é o seguinte: não fiquem muito ligados em quantos estão escutando ou lendo ou recebendo o seu conteúdo. Ao contrário, é em quem está recebendo esse conteúdo. Então, a pessoa que gera alguma coisa lá no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai ter aquele conteúdo absorvido aqui no Rio, em São Paulo, em Manaus, em Salvador, em Brasília. Isso que é legal. E não é qualquer um que está lendo, não é qualquer um que está absorvendo, não é qualquer um que está assistindo. São empresários que estão procurando negócios também. Então, esse alinhamento é que gera e fortalece muito a malha, e aí o pessoal gosta. Aí a gente inventa um monte de ações para também dar aquele desafogo, para poder gerar mídia espontânea, para gerar visibilidade para o pessoal. Enfim, a gente faz... Era isso que eu ia perguntar. Qual é o perfil desse empresário que faz parte dessa malha? Luciano, o perfil dessa turma é o seguinte, assim, são pequenos e médios empresários, a maioria médio empresários, empresários que têm assim, alguma dificuldade, principalmente na questão de gerar visibilidade. Quando a gente está falando de empresários desse porte, é claro que orçamento, recursos é limitado. Mas muitas vezes não é nem esse o maior problema. O maior problema, às vezes, é o seguinte: cara, eles falam comigo, Alberto, eu até tenho aqui um recurso, mas eu não tenho como pegar alguém da minha equipe e dedicar isso. Se o cara vai se dedicar a esse negócio, não faz mais nada aqui dentro, né? Eu também não tenho tempo de gerar um conteúdo, de gerar algumas coisas. Então, a gente entra com suporte, entra com apoio para as empresas poderem ter essa visibilidade, poderem se promover, evidentemente, e gerar oportunidades de negócio. Mas o perfil, o que eu acho que é muito bacana, Luciana e Sandro, é que é multissetorial. Então, você tem ali dentro do cara que tem uma pequena fábrica de calçado, ao cara que tem uma pequena siderúrgica, ao advogado, ao contador, ao cara que tem varejo, assim, é uma loucura, né? Então, assim, particularmente, para mim, Alberto, isso daí é muito bom. Eu gosto. Eu gosto dessa, assim, dessa loucura, dessa mistura de temas e
e de conteúdos, isso daí é algo que me motiva demais, tá? E, assim, eu posso ser especialista de tudo, né, gente? Eu posso ser aquele palpiteiro de plantão, eu dou palpite em qualquer tipo de coisa hoje em dia, por conta dessa turma que me pauta. Mas é isso que eu ia te falar. É porque, sabe o que é a minha pergunta que surgiu aqui é a seguinte: a gente, nesses grupos todos de networking que a gente vê, o nosso próprio grupo os grupos de WhatsApp normalmente deveriam ser grupos de networking. E o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas estão muito dispostas a falar aquilo que elas têm para oferecer, mas não estão muito dispostas a ouvir o que o outro tem para oferecer. Fala um pouquinho o que você acha que pode ser feito para mitigar, né, essas dificuldades que acontecem em todos os setores. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo. A pessoa quer vender, mas também não quer entender como é que vai, né, integrar o outro nessa cadeia produtiva. Luciano, olha só, o que a gente faz, tá? Assim, isso é natural, né? Todo mundo quer vender, né? Mas o que a gente procura tratar na net é o seguinte: pessoal, tira isso da cabeça. A gente não está aqui para vender, a gente está aqui para fazer negócios. E fazer negócios é muito mais amplo do que vender simplesmente. Se você está aqui para vender para vocês, olha, participa do meu grupo, você falar, não, participa do meu, a gente não vai a lugar nenhum aqui. Agora, se a gente consegue sentar e falar assim, não, vamos fazer uma coisa um pouco mais ampla, vamos fazer negócio, vamos integrar os grupos, vamos fazer ações conjuntas, pronto, a coisa está acontecendo. Então, o que eu sempre falo para eles às vezes o negócio nem é com o seu interlocutor, às vezes é com a rede do seu interlocutor. É isso aí. Você tem que ter capacidade de ouvir o que o cara está falando, para você poder criar. Porque o grande lance do networking, enfim, eu não estou aqui contando nenhuma novidade, não é quantas pessoas me conhecem, desculpa, não é quantas pessoas eu conheço, são quantas pessoas me conhecem. Esse que é o segredo. Então, a gente tem muito esse negócio. A gente tem um grupo de WhatsApp e, assim, quem me conhece sabe que eu sou bagunçado, mas no grupo eu sou extremamente disciplinado. Então, eu não deixo a turma entrar naquele negócio de botar anúncio de tudo toda hora, porque senão o grupo fica uma loucura. As coisas são... Assim, você quer postar qualquer coisa, tem que ser texto, porque aí dá trabalho. Não é só pegar uma figura, simplesmente passar, o cara tem que pensar no que está escrevendo ali. Então, a gente tem algumas regras assim bem rígidas, e o próprio grupo toma conta, sabe? Se alguém sai um pouquinho da linha, pessoal, peraí, volta aqui. Não precisa citar o nome de ninguém, falar nada, mas assim, vamos ficar aqui no foco do grupo. Então, o grupo está bem organizado nesse sentido, ele está bem ordenado nesse sentido, e isso daí é uma coisa que eu acho que talvez... seja um dos grandes diferenciais da net, porque assim, eu também faço parte de outros 3.000 grupos e é uma loucura completa. E o que eu falo é assim, se você torna o seu grupo relevante, ele vai ter relevância. Assim, e se o pessoal bota 1 milhão de mensagens, ele deixa de ser relevante, aí ele perde a relevância. O que acontece quando você entra num grupo que tem lá, você olha lá no verdinho, tem 80 mensagens. Cara, você não vai ver as 80 mensagens, você vai correr lá para o fundo e partir dali para frente. Então, isso que eu falo, gente, se você entrar no grupo e tiver milhares de mensagens, aquilo não adianta nada para ninguém. Se tiver 3, se tiver 5, se tiver 8, você para e vai lendo aquelas mensagens ali que são mensagens que têm relevância. Então, assim, parece assim uma brincadeira de criança, né? Olha só, você tem que ter relevância para ser relevante. Se você não tem relevância, relevante você não será. Então, é simples assim. Agora, diz o seguinte... Olha só, mas não é fácil fazer isso não, tá? Eu estou falando Mas é segmentado, né? É segmentado, né? Por exemplo, se você pega 2 pessoas que concorrem no mesmo mercado, eles podem entrar na net sendo concorrente? Pode, Sandro. Sabe por quê? Porque, assim, como a gente está falando aqui de um perfil assim, muito pequenos e médios, o que eu falo para a turma é o seguinte, gente, aqui a gente não tem concorrência. Aqui a gente tem parceria, a gente tem cooperação. Se você pega 2 caras que estão fazendo exatamente a mesma coisa, quem sabe se eles juntos não podem talvez atender um cliente maior, ou não podem cooperar em ações nas regiões onde eles trabalham. Então, tipo assim, eu Alberto, não tenho o menor problema com isso. Pode entrar, sim, empresas... Eu advogo também a favor dessa... Eu advogo a favor disso. Porque você vai num evento, às vezes,
Você conhece pessoas com perfis muito diferentes, e mesmo que... Travou? Não, agora voltou. Não, voltou. Não, isso que você falou, a plataforma colaborativa, você tem profissionais que estão em momentos diferentes, então, às vezes, a pessoa pode ser um excelente profissional, você pode achar que ele vai entregar alguma coisa, mas ele está assoberbado com alguma coisa, e mesmo que tenha outros no grupo ou nos grupos que tenham a mesma oferta de produto ou serviço, o fato de você ter, né, um plano B, um plano C, quem mais você... É sempre muito positivo dentro de uma atividade dessas. Ou também não, né? Você que ninguém perde, né? Mas você pode ter por exemplo, dois donos de gráfica. A gente pode dando um exemplo aqui qualquer. Você pode ter dois donos de gráfica e, às vezes, eles são concorrentes diretos e, às vezes, você pode gerar uma briga interna, né? Porque como é que fica o network com dois concorrentes diretos? Entendeu? É isso que eu estou tentando... Eu tenho uma visão muito disruptiva do networking. Eu acho que existe também uma empatia. Eu acho que, às vezes, você não fecha um negócio porque a pessoa não te atendeu bem ou porque tem alguma especificidade técnica ou material que ela usa que não agrada. Não sei, acho sempre positivo no ambiente de network, até discordo de alguns formatos assim, que impedem essa repetição, né, ou aparente repetição de serviço. Eu estou muito alinhado com o que a Luciana está falando, porque assim, vai muito pela empatia. Por exemplo, Sandro, tem dois caras de gráfica, se um é tricolor, é com ele que eu vou fazer o serviço. Empatia total. Não, mas, gente, estou brincando, não ia deixar essa passar, né? Mas o que eu acho que é importante, assim, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: não é o fato de você estar num grupo que vai obrigar aquelas pessoas a fazerem negócio com você ou fazerem negócio só com as pessoas que estão dentro do grupo. Sim, é verdade. Porque, no fundo, o empresário, ele vai, na hora, ele vai pensar o que é melhor para ele, o que é melhor para a empresa dele. Custo-benefício. Você tem que ser relevante ali dentro do grupo para você estar nessa escolha. Às vezes o cara tem um serviço de gráfica, tem duas gráficas no grupo, mas ele vai fazer com uma terceira, que está fora. Total. Então, o que eu brinco muito com o pessoal, gente, é como se segurar água na mão, não adianta. Em algum momento ela vai escorrer. Então, assim, a gente tem, o que eu procuro passar para a turma é o seguinte: olha, se posiciona, mostra a sua competência, gera contato com o pessoal, porque também se as pessoas não te conhecerem, como é que, sabe, assim, como é que eu acordo de manhã com vontade de fazer um negócio com o Blue A? Pô, eu nem sei quem é esse cara. Então, se o cara não se posiciona, se o cara também não participa de absolutamente nada, fica difícil. E a gente vê isso no grupo, né? A gente vê, assim, os grupos, assim, na minha cabeça, eu dividi eles em algumas subtribos. Tem um pessoal super ativo que está ali, pô, toda hora, curte esse tipo de coisa. Tem pessoal que está ali, participa das ações, não sei o quê. Tem pessoal que, assim, fica de olho, né? De vez em quando pinta um negócio bacana, entra, fala, faz. E tem o pessoal que você não sabe o que está acontecendo. Estão completamente congelados, mas estão sempre ali. E que eu acho que é legal, que eu já fiz essas... Olha só, gente, eu já fiz todas essas experiências, assim. Você vai e tira um desses caras. Você vai dizer, não, o cara tá mortinho aqui, não tá nem ligando. Você tira o cara do grupo, olha só, em 3 segundos vem uma mensagem: pô, por que me tirou do grupo? Não sei. Eu falei, opa, que bom que você tá vivo, volta pro grupo. Assim, mas tem muito disso. E eu acho assim, eu honestamente, assim, eu não fico chateado, não. Eu acho que isso aí é o perfil de cada um, né, cara? Cada um tem que estar num ambiente, tem que estar à vontade, né? Se a gente força também alguém que é um pouco mais quieto a ter que falar, chega um momento que o cara se sente um pouco agredido e aí é ruim também. O network ele vai muito do top of mind, né? Do que você tem no topo da mente, né? Ou seja, você tem um grupo de empresários, aí de repente você não sabe o que cada empresário de fato faz. Você, quando vai precisar de algum serviço ou produto, você vai no top of mind seu, né? Que é normal. Aqui, se a gente pensar em refrigerante, os três juntos, a gente vai pensar em Coca-Cola. Isso aí não há a menor dúvida. Falou em refrigerante, Coca-Cola. Falou em aparelho de barbear, Gillette. Então, assim, nesses grupos de network, eu acho importante a pessoa se fazer presente, porque na hora que algum amiguinho, né, assim, do grupo, algum coleguinha do grupo ali que estiver pensando, precisando de determinado produto ou serviço, você esteja no top of mind. Ele lembre de você como uma referência,
Ele até pode, né? Ele pode. Eu ia até perguntar, porque agora, hoje em dia, mas antigamente a comunicação, a gente falava muito em comunicação dentro do ambiente corporativo, mas tinha sempre um departamento que cuidava dessa questão da comunicação. Hoje em dia, a comunicação precisa ser feita por todos os membros, inclusive pelo líder, pelo gestor, que muitas vezes, até se tivesse um perfil baixo, era aquela pessoa que ficava meio que escondidinha. Hoje por em isso dia, a importância da produção de conteúdo, Lu. A importância de conteúdo é imprescindível para exatamente ficar em evidência, né? Se você não produzir nada, você não tem, você não vai se evidenciar. E aí treinar o pitch, né? Treinar o pitch, porque hoje em dia a pessoa... Produção então, a gente, até por onde... Aí eu vou falar, puxando para o meu lado aqui, que a gente tem uma agência de comunicação e marketing há 22 anos, vai fazer 23 agora em novembro, a gente fala muito isso, quer dizer, não adianta você ter uma Ferrari dentro da garagem e não saber dirigir, ou então você quer vender uma Ferrari e não sabe vender o carro, não sabe anunciar o carro. Então, quer dizer, se você tem uma Ferrari, aproveita a Ferrari que você tem, né? Ou você vai dirigir, aprende a dirigir a Ferrari, aprende o que é uma Ferrari, né? Começa por aí e por aí vai. Então, a gente tem muito essa preocupação de que a pessoa fique, né? Sempre, a empresa, no caso, fique sempre, de uma certa forma, dentro do seu segmento, né, em evidência, porque no momento que a compra por impulso, por exemplo, né, a pessoa às vezes nem está numa de comprar, mas vê aquela oportunidade, vê aquela promoção, né, vê aquela campanha atrativa. Eu já caí várias vezes nisso, a gente faz isso na agência, eu caio várias vezes nisso. É normal, né? É normal. Né, gente? Bem normal, bem tranquilo. Gente, eu vou aproveitar aqui, rapidamente, que a gente deu aqui uma respirada no assunto, para chamar o nosso momento audiência, e aí, na sequência, a gente começa a bate um papo sobre a Rio Info, que também, nossa, aqui tem bastante assunto também, bastante. No mínimo, tem mais de 20 anos de assunto para te falar aqui. É muito bacana. E o nosso momento audiência hoje, bom, o hype da internet está sendo, né? Está bombando aí, desde que a gente... Estamos comemorando 1 ano, né, de M, então, desde que estreamos, o hype sempre foi política. Hoje ele está um pouquinho com política, com BBB, com esses reality shows aí que estão vindo aí de outras emissoras de TV aberta e tal. O pessoal está um pouco dividido, mas sempre fala em política. E eu falo aqui sempre, Alberto, que nós não necessariamente precisamos comentar o que nosso público manda para a gente. Às vezes tem umas coisas espinhosas, é melhor a gente até deixar passar. Mas, enfim, vamos que vamos aqui ao primeiro. A Ana Bento, ela fala o seguinte: o Brasil é a maior potência ecológica do mundo. Tem 85% de floresta nativa, 80% de energia limpa, emite 1% de gases, desmata menos de 3%, alimenta 1,5 bilhões de pessoas em 8% de sua terra. E tem 100% de narrativa mentirosa de mídias e artistas débeis mentais para demonizar o governo. Aí. Começamos com pegada mais política. É sempre assim. O Ronaldo, não tenha medo de ficar velho. Você vai continuar fazendo merdas, só que mais devagar. Ótimo. Essa é boa. Bom dia para você também, Ronaldo. Muito boa essa. Ai, meu Deus. Aqui, pegada também política. O Mário. Vivemos num país onde a Suprema Corte destrói a justiça, as universidades, destrói o conhecimento e a imprensa destrói a informação. Eita, nós. Vamos que vamos. O pessoal está revolto. A Mônica, ela fala o seguinte: vai entender. Eu queria saber o que acontece no cérebro de uma pessoa que torce para um país dar errado, sendo que ele também vive nesse mesmo país. Isso é uma pergunta... Gostei, adorei essa aí. É uma pergunta difícil de responder, viu? Eu também... Essa aí é muito boa, porque a gente está numa agenda negativa, né? As pessoas gostam de ficar falando mal e não pensam que elas fazem parte do problema. Verdade. A Dani, você aprende muito sobre as pessoas quando elas não conseguem o que querem de você. Rapaz, isso é bom também. Isso é boa. O que é isso aqui, gente? Isso também é engraçado.
A Carlota, que sempre participa aqui do programa. Envelhecer é obrigatório, ficar chato é opcional. Boa, Carlota, gostei. Por que o pessoal tem que ter associação de ficar velho, tem que ficar chato? Pô, eu conheço tanta gente com idade que não é chata. Entendeu? Isso aí é Tanta meio gente que... nova, chata, né? Não Muita é? gente nova chata. Pô, muita gente nova chata. Não é pouca, não, é muita. É verdade. Aqui, ó. Aí a Carlota não satisfeita, ela mandou mais outro pra gente. Você sabe onde... Como é que é? Você é de onde? Aí a pessoa, Dubai. Sério? Sim, Dubai, onde o Uber cancela a viagem. Uma piadinha. Eita, nós, mas é bom, a Carlota sempre manda umas coisas legais. A Érica, o negócio é o seguinte, quando o cefalópode for para as ruas fazer campanha, vem para as ruas mostrar a ele quem manda. Aí se referindo, né, ao Lula e essa polarização de Lula e Bolsonaro, aí aqui o pessoal já pega mais pesado. Aqui diz aqui o seguinte, a Valéria, justiça multa Luciano Huck por R$40 mil por degradação ao meio ambiente em Angra. A ação foi movida por causa das bolas instaladas no acesso à casa do apresentador na Ilha das Palmeiras. Defesa diz que o valor já está pago. Bom, também 40 mil para o Huck, cara, isso aí é... Bom, deixa quieto. Não vou comentar essa, não. Eu quase comentei aqui, mas deixa quieto. Eu estava aqui pensando alto. Mas, enfim. E aí, gente, terminando aqui o momento, eu tinha separado aqui uma bem legal. Aqui é essa aqui. A da Liliane. Ela diz o seguinte, sem planeta não tem marketing. E ela bota, tão óbvio, né? Mas sinto que cada vez é mais importante dizer o óbvio hoje em dia. Sem o planeta que suporte a vida humana, não tem porra nenhuma. Rapaz, o negócio tá meio revolto, mas ela não deixa de ter razão. Sem planeta não tem nada, né? Aliás, não tem marketing, não tem nada, mas enfim. Bom, gente, vamos lá. Aqui, essa também é legal. Paulo Ricardo, coisas que você nunca deve opinar. Peso, tatuagem, orientação sexual, religião, profissão alheia. Se não te agradar, é só não aderir. Boa também. Isso aí. Boa. Aliás, essa eu gosto, viu? Essa é bem Não, bacana. outra também foi muito boa a reflexão da outra sobre o planeta. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com o nosso lixo, porque a gente consome tanto. Cada vez que eu vejo assim, a quantidade de garrafa PET, né? Eu tive no Jalapão há 2 semanas. Parênteses aqui, essa questão da garrafa PET, que é uma coisa que a gente pode prestar bastante atenção nessa questão do consumo, né? E eles lá meio que instituíram, falaram assim, olha, você pega uma garrafinha, a gente usa o nosso galão, o guia vai enchendo a garrafa de todo mundo, porque estão vendendo menos garrafa PET, mas o lixo em alguns lugares, como é o caso de Japão, mas qualquer destino turístico, é um grande problema, né? Eles não sabem o que fazer com o lixo que o turista traz. Então, a gente precisa começar a pensar aí nessas soluções. Então, foi muito bem posicionado, gostei da visão dela. Muito bem, eu também gostei. Não, Diga lá, a visão bem legal. E que uma coisa assim que, enfim, não estou nem defendendo, nem criticando, mas assim, que o pessoal tem que botar na cabeça que não existe o tal do jogar fora, né? Eu tenho esse negócio que eu vou jogar fora. Cara, só uma dica, você não está jogando fora, você só está trocando de lugar. Você está tirando daqui e botando... Mas o problema continua existindo, né? E, eventualmente, ele vai chegar muito perto de você. Então, isso daí é uma questão que a gente tem que ter sempre no radar, assim, porque é complicado. Na verdade, você está jogando para dentro, né? Só que, pô... Não, eu vou jogar fora, assim, ó, pô, não está jogando fora, não. Mas você, Blá, com assim, os contatos que você tem, a experiência que você tem, até essa questão de realizar evento, né? Você está muito antenado no que está acontecendo. Você acha que eu já vou entrar fazer o link. Você acha que o pessoal está mais consciente? Você acha que tem ações que realmente estejam acontecendo, que os empresários estão buscando ser mais eco-friendly? Luciana, eu acredito que sim, né? Assim, eu acho que isso daí já era um movimento.
porque é que eu costumo falar para o pessoal o seguinte, as pessoas falam assim, mas as empresas... Olha só, gente, não existe as empresas, existem as pessoas que estão dentro da empresa. Se a pessoa que está lá dentro da empresa, ela é, como você falou, eco-friendly, ela tem consciência, aquela empresa naturalmente vai ter essa política, vai ter esse posicionamento. E muitas vezes, assim, a política da empresa, o posicionamento da empresa independe do líder. A turma que está lá, eles assumem uma determinada postura e aquela vira a postura da empresa. Vão levando, né? Vão levando a coisa. Vem bottom top. Exatamente, bottom top. E isso daí é uma coisa que vai muito, assim, das pessoas, né? Então, o que eu sempre falo assim, cara, olha só, são as pessoas. Assim, quanto mais gente consciente, quanto mais gente ligada nisso daí, eu acho que é muito importante, porque isso daí o reflexo é natural na sociedade de uma forma geral. Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? Então, a questão das pilhinhas, né? Então, aqui em casa, o que se gasta de pilha é uma loucura. Enfim, videogame, tudo aqui. Então, esse negócio sempre foi um sufoco. Onde você bota as pilhas? A gente conseguiu fazer um esquema aqui com uma empresa que faz coleta, então a gente tem todo esse vamos dizer assim, esse descarte, né? Separado, e eles dão um tratamento legal para isso daí. Então, assim, porque quando eu estava falando assim, o jogar fora não existe, é justamente isso, é o que eu falava da pilha, eu falava com meus filhos, assim, cara, você não está jogando fora a pilha. Você tá, mais uma vez o network, porque a sua pilha usada não tem mais utilidade para você, mas tem para outros negócios, né? Para outros negócios, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que eu acho que, assim, quanto mais as pessoas ficarem conscientes, mais essa coisa funciona. Um negócio que eu vi uma vez, só aproveitando o gancho aqui, gente, fugindo um pouquinho do assunto, mas o gancho que a Luciana falou das garrafas PET, eu vi um projeto fantástico que eles... eu não sei eu não sei como que fala isso, tá? Mas, assim, eles acertavam as margens do rio, né? Então, aquele negócio... todos com garrafas PET, eles faziam assim, aquelas tipo muretas e contenções, todos com garrafa PET. Então, tipo assim, você consegue dar utilidade àquele determinado resíduo, entendeu? Você tem que ter criatividade, você tem que ter boas ideias. Talvez montar aquilo ali com garrafa PET, talvez seja um pouco mais custoso do que com algum outro material, talvez sim. Mas só que você fazendo garrafa PET, você dá um tempo maior para o planeta respirar, né? Então, sim, tem essas questões também, né? Não é só o financeiramente mais vantajoso. Não, e as empresas, o que a gente precisa hoje pensar é que se as empresas não adaptarem, especificamente as grandes empresas, elas vão ser gradualmente eliminadas por esses seres humanos mais conscientes, né? Exatamente. Então, a turma não topa esse tipo de coisa. É isso aí, se a turma não se adaptar, vai ficar de fora. Eu, por exemplo, deixei de beber cerveja agora de uma marca conhecida, porque eles justamente só reciclam 40% por causa da corzinha. A tonalidade da corzinha precisa ser aquela, e por um capricho de marketing, na minha opinião, acho que precisa mudar essa visão, né? Se sair um pouquinho daquela cor, né, daquela paleta de cor, eles já não querem continuar o processo de reciclar o vidro. Lu, sem querer polemizar, qual seria a cerveja? Eu já tenho quase certeza qual é a cerveja que você está falando. Uma cerveja verdinha. Que eu gosto muito, mas assim, pô, eles querem entrar em tudo quanto é lugar. Vão entrar num paraíso tropical, né? Num paraíso... Eles precisam se adaptar. Então, vamos pensar só. Eles não podem ter problema, né? Lugares são super difícil você transportar, você trazer o lixo de volta, regiões áreas, lugares que não tem estrada, né? Que tudo chega de 4x4, é um terror, assim, é um problemaço. Lu, vamos lá, vamos agora sair do nosso ecopapo, que está muito bom, mas se a gente ficar no nosso ecopapo, o nosso eco-resenha, né? A gente não consegue falar que é Rio Info, né? A Rio Info, a gente tem assunto à beça. Né, é um dos eventos, se não o evento mais conhecido, né, no Brasil na área de TI, com certeza é um deles. Aí sim a gente está falando de Top of Mind, com certeza é um deles. E é um evento muito badalado, um evento que já tem 18 anos, né, e 4 meses, estamos
bem perto de comemorar 2 décadas do Rio Info, e aí estamos aqui com o pai da criança aqui no M hoje. Então, né, a pergunta que não quer calar, o Blois, é como é que começou, como é que startou, como é que foi o insight de fazer o Rio Info, e na sequência a gente começa a falar de eventos, né, hoje em dia, que a sugestão até da Lu, né, como os eventos estão se virando hoje em dia, e por aí vai, a gente dá sequência aí nessa parte aí dos eventos híbridos, online, e aí não falta assunto. Vamos embora. Vamos embora. Olha só, gente, o Rio Info nasceu em 2003, né? Então vocês podem imaginar o que era a informática em 2003. Né? Então, assim, se eu falo do que era a informática em 2003 para as pessoas mais novas hoje, hein? Não sei, não estou entendendo, nem acreditam. Tá? Verdade. Então, assim, numa época que as pessoas mal utilizavam o e-mail, né? Hoje as pessoas mal utilizam o e-mail, mas por outras razões. Mas, assim, você tinha assim, uma série de características diferentes. Eu lembro que uma das discussões no Rio Info era a questão do tipo, você vai usar software de caixinha ou você vai usar software customizado? Não tem mais nenhum nem outro. Entendeu? Então, assim, as coisas mudaram completamente. Então, é claro assim, que muito conceito fica, você readapta, reembala, reorganiza, inova, e as coisas vão indo por aí, mas assim, a evolução da tecnologia, dos aplicativos, a disseminação do uso da tecnologia, a forma como ela impacta as pessoas, a sociedade, isso tudo mudou drasticamente. Você vê até chegando em 2020, né, que foi uma outra mudança assim, radical, né? Então, você vê hoje aí todo mundo minimamente no WhatsApp da vida, né? Trocando mensagens, assim, não importa a idade, né? Dos 2 aos 200, todo mundo pendurado no WhatsApp o dia inteiro. Então, essa questão aí eu acho que é algo que tem muita relevância dentro do Rio Info, a forma como isso impacta a tecnologia. Hoje, não mais como uma ferramenta como uma atividade fim, né? Apesar de ainda ter muita coisa de tecnologia como atividade fim, mas a gente procura discutir muito ela como atividade meio, como uma ferramenta de competitividade, como uma ferramenta de desenvolvimento, como uma ferramenta de disseminação de informação e de educação, de tecnologia. Então, eu acho que são discussões amplas que a gente promove dentro do Rio Info. A gente, dentro do Rio Info, ao longo desses anos, a gente assim, discutiu muita tecnologia, muitas tendências novas. Até bem pouco tempo atrás, a gente acabou fazendo um levantamento de algumas coisas que foram discutidas no Rio Info e, assim, 2, 3 anos depois se tornaram realidade. Então, a gente falou de TV digital, de mensageria, de conexão via celular. Então, essas coisas todas eram discutidas no Rio Info. Muitas vezes, assim, não tinha muito ibope, as pessoas não entendiam muito aquilo que estava acontecendo ali, mas 3 anos depois era uma realidade absoluta. Então, acho que isso daí mostra realmente essa nossa visão de vanguarda. E que eu quero dizer a vocês, logo de cara, é o seguinte: não pensem que eu sou o grande curador disso, não. O meu papel é ter grandes curadores trabalhando comigo, cada um na sua área, legal. Cada um na sua... com a sua proposta, e isso daí dá um conteúdo que eu acho que relevante. As pessoas me perguntam, eu sei que vocês vão me perguntar, então eu já vou adiantar. Por que o Rio Info resiste tanto tempo? Vou dizer uma coisa para vocês, gente, pelo conteúdo. Simples assim. Roubou a pergunta, mas a né? resposta que boa, né? Roubou a pergunta aqui. Não, e o perfil, o que você acha que o perfil, como é que ele foi mudando de, sei lá, 18 anos até hoje? Porque eu acho que deve ter diversificado muito, né? Mudou muito. Quando você olha para a turma de 2003, que estava lá, eram todos empresários da área de informática, empresários que vendiam tecnologia. Quando você olha aí para a turma de hoje em dia, que participa do Rio Info, você está vendo empresários de todos os setores procurando a tecnologia para utilizar como ferramenta de competitividade no mercado, de vantagem competitiva, assim, profissionais procurando oportunidades, profissionais olhando as tendências, muito pequeno empresário olhando para onde que o mundo está indo, ou seja, qual é a tendência, o que as grandes empresas, para onde que elas estão caminhando.
Porque quando uma grande empresa caminha para um determinado lado, ela força que aquela cadeia dela, produtiva, caminhe daquela forma. Então, às vezes o cara está lá, tem uma pequena empresa e fala assim, pô, mas o que eu tenho com isso? Você tem com isso que é o seguinte, você atende o cara, que atende o cara, que atende o cara, que atende o cara, que atende a grande empresa. Então, se ela vira para lá, olha só, é só uma questão de segundos para você virar para lá também, tá? Porque você vai virar. Então, essas tendências eu acho que são assim, muito importantes. E o Rio Info, ele é assim, um ponto muito interessante assim, de você entender assim, os negócios que vão acontecer e as oportunidades de negócios que acontecem. Isso tudo também a gente procura assim, não tirar a leveza do evento, não transformar o evento em algo maçante, chato, né? Então a gente procura ter muito respiro lá dentro, muita coisa assim, acontecendo. Então, enfim, Ô, Blois, um desafio. É dinâmico, Blois, né? E o que acontece lá dentro? Você acabou muita coisa acontecendo. O que acontece no evento Rio Info? Né? Para quem ainda não conhece, que eu acho que está difícil alguém não conhecer, mas né, o pessoal mais novo, de repente, né? O que acontece no Rio Info? Bom, olha só, eu vou falar um pouquinho aqui de 2019, que foi o nosso grande último evento presencial, e um pouquinho de 2020, que foi assim, uma mudança total de paradigmas, inclusive coisas comigo. Em 2019, a gente fez um evento aqui no Centro de Convenções Sul América, ali na Cidade Nova, e a gente teve participando cerca de 4.000, 4.500 pessoas ao longo dos dias, né? Não tinham 4.500 lá ao mesmo tempo, mas passaram por lá 4.500 pessoas. Isso daí, assim, para a gente é muito bacana, porque o perfil do Rio Info é um perfil assim, muito de tomadores de decisão. Então, assim, a gente tem um público assim, muito qualificado lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito estudante. O estudante que vai lá para ver o que está acontecendo. Então, tem uma galera nova, tem o pessoal que está empreendendo, que está inovando, que está botando novos projetos na praça. Então, tem todo esse relacionamento com investidores. Essas são coisas que estão lá dentro do Rio Info. A gente tem uma coisa que é muito legal no Rio Info, que é o Café Majestic, que é a nossa área de convívio, né? E o TIC, para fazer a brincadeira aí de tecnologia da informação e comunicação no final. E aquilo ali, no fundo, é o quê? Funciona como, na verdade, como um grande cybercafé ali dentro do Rio Info. Tem gente que vai para o Rio Info que passa o tempo todo sentado lá no Café Majestic, fazendo reunião, fazendo networking. E assim, as pessoas costumam falar o seguinte, eu vou para o Rio Info porque eu não preciso marcar nada com ninguém, eu sei que vai estar todo mundo lá, então em algum momento eu falo com as pessoas que eu quero. Então assim, já se tornou assim, efetivamente um marco, né, para o pessoal. E eu falo para a turma, olha, gente, assim, a gente monta o conteúdo aqui com carinho, com um esmero danado, mas se o teu negócio é sentar aqui e ficar fazendo networking direto, ok, o Rio Info tem que ser bom para todos, entendeu? Então, se o teu negócio é esse, ótimo. Se o negócio do outro é passar o dia inteiro também enfiado nas conferências, melhor ainda. Então, esse é o tipo de situação que a gente tem lá dentro. A gente sempre encerra o Rio Info com a tradicional chopada do Rio Info. Então, no final do Rio Info, o pessoal tem um engraçamento lá, então rola sempre uma cervejada, o pessoal toma. Assim, isso no passado era algo informal, acabava o Rio Info, saía todo mundo para ir para um bar tomar cerveja. Então, de uns anos para cá, a gente inverteu. Não vamos para bar, não, vamos botar aqui dentro e todo mundo fica aqui um pouco mais, e aí dá aquele relax. A gente tem também uma coisa assim que a gente começou a fazer uma participação bem interessante, que é o pessoal do mundo geek, né? Então, assim, é um outro tipo de perfil que participa lá dentro, que curte demais tecnologia. Verdade. Então, no ano passado, em 2019, a gente teve lá a presença do Darth Vader dentro do Rio Info. Então, assim, isso daí dá uma quebrada às vezes, num ambiente que está muito sisudo, né? Então, o pessoal dá uma relaxada, curte, faz fila para tirar foto com esses malucos que aparecem lá assim. E eu falo desses malucos porque são todos muito meus amigos e eu gostaria de estar participando com eles, mas não dá. Mas enfim, então a gente tenta ter essa mistura.
sempre tem um show encerrando, uma música, enfim. Então, a gente procura ter essa mistura aí da cultura com a tecnologia, né, que é a tal da cultura digital. A gente tenta fazer essa mistura, proporcionar um ambiente assim, muito legal para o Rio Info, para as pessoas que estão participando. Em 2019, a gente teve... Olha só, eu estou falando para vocês aqui, estou lembrando das coisas. Em 2019, a gente teve um festival gastronômico com comidas com nome de tecnologia, aqui no polo gastronômico da Lapa. A gente teve concurso de foto. Então, assim, é bacana que a gente vai engajando o pessoal e eles vão participando, e isso daí é muito legal. Agora, Sandro, vamos lá. veio 2020. Veio 2020 e está chegando 2021. Está chegando 2020. Olha só, quando chegou 2020 e virou, assim, primeiro, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Assim, logo em março, eu falei assim, cara, esse negócio não vai durar, isso nem em abril acabou. Eu tinha isso na cabeça. Em abril acabou, vai passar rápido, não sei o quê. E não acabou, né? E foi piorando, e a gente está sofrendo com esse negócio até hoje. E eu sempre tive uma posição dentro do Rio Info muito assim, cara, eu não vou botar o evento online, porque é difícil. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente fez 52 seminários em 2 dias. Então, assim, era uma coisa maluca fazer isso. Eu falei assim, não, o legal é presencial, o legal é o cara sair, vir aqui e estar junto com a gente. Em 2020, acabou isso tudo, ou fazia online ou não ia ter, e a gente fez. A gente começou a ter, assim, diversos outros alinhamentos, né? Então, o grande... E aqui eu quero fazer um agradecimento a quem ajudou muito no Rio Info 2020. A gente fez um evento que em 2019 a gente fez o circuito Rio Info. A gente fez pequenas edições do Rio Info pelo interior do estado do Rio. Foram 10 cidades. Gente, foi a coisa mais sensacional. Olha só, eu morri de cansaço, tá? Mas era a coisa mais sensacional do mundo. Cada cidade que você ia. Então, quando eu entrava naquele negócio, ele estava destruído, mas quando entrava, você ganha uma energia e, assim, sensacional, sensacional. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez numa semana Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Isso foi, assim, a caravana que ia passando pelas cidades e uma insanidade total, mas foi muito bacana. Então, cada lugar desse aí se movimentava, trazia a sua comunidade, trazia suas competências, e isso daí refletiu no Rio Info. E quando chegou 2020, a gente falou assim, cara, como é que eu vou fazer isso em 2020? Todo mundo trancado dentro de casa. Como é que a gente vai fazer um circuito por aí? E aí a gente inventou o seguinte, a gente vai fazer o viradão do Rio Info. A gente juntou, para vocês terem uma ideia, a gente já tinha alinhado para 2020 17 cidades para fazer o circuito do Rio Info, com possibilidade de passar de 20, né? A gente ainda estava conversando com algumas. E aí a gente inventou de fazer o viradão do Rio Info, que foi conteúdo gerado por essas 17 cidades. Foi uma curadoria assim, coletiva, negócio fantástico. Aconteceu, se eu não estou enganado, dia 19 de junho de 2020. Uma sexta-feira, começou às 4 horas da tarde e acabou às 2 horas da manhã de sábado. Direto, ao vivo, enfim. E aí, com todos os problemas e todas as virtudes de fazer ele ao vivo. E isso daí para a gente foi uma grande escola para saber o que dava, o que não dava para fazer no Rio Info em setembro, o que funcionou, o que era muito perigoso de repetir, enfim, e aí foi assim, sensacional. Eu digo a vocês o seguinte, a gente chegou em setembro no Rio Info com 150 horas de conteúdo inédito, 140 seminários inéditos disponíveis lá dentro. Então, assim, Rio Info que não acaba mais, né? Então, até hoje, se o pessoal quiser entrar lá no site, está lá, entra no site, está disponível, está aberto, para quem, assim, o Rio Info, ele assim, algo que é para disseminar informação mesmo, é para multiplicar. Então, a gente, enfim, está lá, tá aí o convite. Mas tem ideias, Oblad, de repente, com a pandemia, bom, se Deus quiser, a gente está em vias de repente, né, esse ano, a coisa com a vacinação aí, efeito manada, como diz, né, e tal, a gente tem boas perspectivas de no ano que vem, de repente, esse setor de eventos já
já poder voltar a ser presencial. Você pensa em, de repente, manter ele meio híbrido, ou seja, atender essa galera, talvez, que gostou dessa pegada mais digital, mas também atender o pessoal que já está acostumado em estar lá no presencial. Eu, particularmente, adoro presencial, mas eu sou tiozão, não vale. É diferente. Exatamente. Não posso tirar por mim, mas a galera mais nova curte digital, né? Curte o online, né? Sandro, primeiro é o seguinte, tá? Eu quero deixar aqui público aqui no M um grande agradecimento à Luciana, que a Luciana foi quem assim, deu muita força, ajudou muito nesse circuito, promoveu, ligou os pontos. Olha só, sensacional. Eu gosto, adoro ligar os pontos. Você falou ligar não teria os pontos, acontecido sem a ajuda da Luciana lá em 2019, e tudo que acontece hoje é resultado disso tudo. Muito bom. Esse ano, falando de 2021, esse ano a nossa intenção é a gente repetir o Rio Info, assim, com essa robustez online, né, trazendo esse negócio todo, mas a gente quer fazer alguma coisa no Vale do Café, vamos fazer alguma coisa no Vale do Café. Vamos. Aquele centro de convenções lindo que a gente vai visitar. Vamos, olha só, vamos. Eu costumo falar com o pessoal, eu gosto dessas pessoas. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte, pessoal, o grande problema de me propor as coisas é que eu topo. E aí você faz. Mas é isso que é bom. Eu adoro. Eu topo, vai propondo, eu vou topando. Mas, assim, todo o estado, né? Na verdade, quando você pega Rio, você fala RJ, porque o estado tem muito potencial, tem muitos produtos interessantes que as pessoas não conhecem. Fica muito restrito ao Rio, né, Blá? Isso que é... Ô, Luciana, quando a gente foi para o interior, era muito com essa visão. Não, vamos mostrar o que o interior tem. Interior, às vezes a gente vivia um problema de uma crise muito grande aqui no Rio, que claro que no interior tinha crise, mas não era no mesmo tom. Assim, era uma coisa diferente. Então a gente tem que promover, assim, quanto mais forte for, assim, para nós, né, que estamos aqui no RJ, quanto mais forte for o interior do Rio de Janeiro, mais forte será a capital. É simples assim. Né? Então, a gente tem que ter essa integração. O Rio Info tem esse papel de integrar, de misturar, de trazer esse pessoal conversando. Né? E isso daí é importante economicamente para o nosso Estado. E fazer essas coisas presenciais, tudo que eu mais quero. Olha só, gente, o pessoal de Teresópolis, alô, pessoal de Teresópolis, vocês sabem com o que eu estou falando. Teresópolis, Friburgo também, que me chama toda semana. Cabo Frio, tá? Petrópolis, Três Rios, esse pessoal toda semana. Pô, quando é que a gente vai fazer uma coisa aqui? Quando é que a gente vai fazer? Eu falei, gente, olha só, eu tô louco, tô super afim. Na hora que abrirem aqui a gaiola para o passarinho, eu vou embora, eu vou bater asa, eu vou para aí. Agora, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, porque, enfim, não somos só nós que estamos indo com isso daí, mas tem todas as preocupações nas cidades, então a gente tem que fazer um negócio assim, bem pensado, não pode fazer de forma afobada. Que em 2021 a gente vai fazer alguma coisa híbrida, vai ter que dar um jeito de fazer, sabe, nem que ser, como o Sandro falou, uma coisa de tiozão mesmo, bota meia dúzia de cara ali falando, sei lá, a gente vai dar um jeito, vai ter que fazer algo híbrido. Eu acho que o pessoal, essa coisa da hibridização do evento, acho que o grande desafio é fazer com que a gente, que passou por essa questão analógica, essa migração do analógico para o digital, se interesse em participar de um evento ao vivo, online, porque assim, a gente já está tão comprometido, né, com as nossas atividades no dia a dia, que a gente fica muito tentado a ser multitarefa. Então, eu digo assim, eu não consigo ver um evento inteiro digital, a não ser que eu esteja organizando, né? Adorei a sinceridade. Mas olha só, mas é verdade. Não é isso. Porque as pessoas ficam meio assim, quem é da nossa geração, digo, quem está acima dos 40, imagino, vira e pensa assim, qualquer hora eu vou entrar ali e vejo o conteúdo, porque ele vai estar disponível. A pergunta que eu ouço assim, esse conteúdo vai estar disponível? E eu acho que o grande desafio é fazer com que a gente viva o agora, o hoje e o agora, esse momento no evento, que a gente
fazia, claro, né, de corpo presente. Ô, Luciana, olha só, três coisas que eu acho que são, assim, vão de encontro ao que você está falando. A primeira delas é o seguinte, a gente fez uma enquete no final do Rio Info, e assim, tinha uma divisão muito clara. Assim, olha, foi sensacional, foi muito bacana, foi muito legal, mas o presencial é insubstituível. Assim, o que eu escutei do presencial é insubstituível, tem que voltar o presencial, tem que voltar isso assim. Eu diria para vocês, na faixa dos 50%. Do outro lado, finalmente o Rio Info, graças a Deus, quem eram essas pessoas? Assistir o conteúdo do Rio Info. Eu nunca conseguia. Pô, nunca mais volta no presencial. Tem que ser online para sempre. Assim. Então, assim, teve 50-50. Eu acho que isso daí é muito bacana. Que maravilha. O lance do híbrido é você conseguir atender as duas demandas. Essas duas demandas. E uma coisa, assim, uma curiosidade bem interessante é o seguinte. No ano passado, o Rio Info aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de setembro. A gente liberou todo o conteúdo do Rio Info, absolutamente todo o conteúdo do Rio Info, na abertura do Rio Info, no dia 15. Então, no dia 15, estava tudo disponível para o pessoal assistir, já. Né? E o que é legal é o seguinte, a curva do pessoal assistindo o Rio Info, das views dos seminários do Rio Info, foi muito maior no fim de semana seguinte ao Rio Info do que no Rio Info propriamente dito. Porque durante o Rio Info, já tinha muita gente que estava trabalhando. É claro que o pessoal vai lá, dá uma olhadinha, volta, sai, entra, não sei o quê, assiste alguma coisa, mas está todo mundo tendo algum tipo de atividade, né? Agora, no fim de semana, eu vi aquilo ali subir realmente drasticamente, que é a tal da pergunta, Luciano, vai estar disponível? Aí depois tem uma outra pergunta também, que eu escutei muito. Até quando? Até quando está disponível? Eu falei, não, está tranquilo, pode ver. Então, assim, eu consigo ver claramente hoje assim, essas coisas acontecendo. Toda vez, assim, eu estou com o Rio Info meio parado na divulgação, porque a gente quer fazer um grande anúncio aí um pouco mais na frente, mas toda vez que eu menciono o Rio Info, assim, é claro você ver as views subirem nos seminários do ano passado. Então, assim, é muito bacana esse comportamento das pessoas, né? Eu estou no grupo do tiozão, tá, Sandro? Eu estou afim do negócio. Porque a Lu já chamou a gente de velha aqui, botou a gente acima dos 40 não, eu estou chegando. Eu chego esse ano aos 40. Eu falei tiozão, mas a gente ainda está na faixa dos 38, 37. Isso. Pô, não. A programação da vacina. Peraí, gente. Não digam que eu sou mais velha aqui. Não façam isso comigo. Então, olha só, deixa eu te falar, Bloa. Esse ano, você estava falando que a projeção é 13 e 14 de setembro, né? Provavelmente 13 e 14 de setembro. Esse ano, então, a gente deve ter um Rio Info bem, então, híbrido, né? A gente vai atendendo essas duas demandas, né? Com novidades, né? Provavelmente surpresas. Tem alguma, pelo menos uma surpresinha aí para dar para a gente, assim, para a gente pelo menos ficar contente. Um ano de programa, a gente merece uma surpresinha. Merece uma surpresinha, né? Olha, assim, o que eu estou preparando assim, é um grande momento, assim, são dois grandes momentos, né? E a grande surpresa vai ser, Sandro, vai ser na parte híbrida, ou seja, o que a gente vai fazer no presencial. Então, eu vou dar um spoiler, a gente ainda não decidiu se o presencial vai ser a abertura ou se o presencial vai ser o encerramento. Tem, assim, são estratégias diferentes. A gente sabe o seguinte, não dá para chamar todo mundo para ir para uma abertura e todo mundo voltar para o encerramento. Isso daí complica, porque as pessoas não vão. Então, a gente tem que focar o seguinte, olha, é presencial, é isso aqui. São essas 2 horinhas aqui, vem, não sei o que, vai ser legal, papapá. Então, a gente ainda está vendo. E o que a gente está querendo muito fazer a gente quer fazer, se tudo correr bem, vamos, né, isso é muito importante, se tudo correr bem, a gente não vai conseguir fazer, definitivamente a gente não vai conseguir fazer o circuito pelo interior, mas a gente quer fazer inserts de cada uma dessas cidades que participam do interior do estado do Rio, enfim, lá no Vale do Café, evidente, que está listado aí, da gente fazer um ao vivo lá. Dizer, olha, hoje a gente está entrando aqui ao vivo, antes do Rio Info, mas a gente está entrando ao vivo aqui. Esse pessoal aqui
é o pessoal dessa cidade que está ajudando, que está participando. Então, a gente quer fazer um roadshow aí para fazer uma brincadeira aí, para a gente retomar o circuito. Eu tenho assim, muita esperança que a gente consiga reimplementar o circuito assim, de forma assim, mais presencial em 2022. Muito bem, muito bem. Então, gente, o spoiler é esse, vai ter circuito esse ano. Adorei spoiler, muito legal. E eu tenho que só avisar agora que nós estamos cravados com 1 hora, ou seja, nosso tempo passou rápido demais. O papo quando é bom, a prosa quando é boa, eu sempre falo isso aqui. É impressionante, passa muito rápido, né? Muito rápido. A gente tem convidados que a gente às vezes fala, a gente avisa a pessoa, né? 1 hora Aí a pessoa fala, mas tudo isso. Rapaz, passa rápido, passa muito rápido. Aliás, já fica aqui o convite, Alberto, para você voltar, porque ficou muita coisa bacana para a gente conversar. Antes do Rio Info, hein? Voltar antes do Rio Info aqui no M, para a gente bater papo, para a gente trocar mais ideia, né? Porque, nossa senhora, é muito bacana. E, Luciana, você não tinha falado que ele é uma simpatia, ele é muito bacana. Simpático, inteligente, empreendedor. Muito a gente bacana. Tem muita coisa aí para debater ainda. Muita coisa. Pronto, olha, vocês ganharam mais uma audiência que a minha mãe, falando isso tudo de mim, pronto. Vai ter um monte de joinha agora aí. Muita coisa, muito bom. Gente, eu tenho que começar a tomar a reta final do M de hoje, né? Deixando o nosso convidado sempre fechando o M num grande finale. Então, vamos às nossas considerações finais. Minha amiga Luciana Delamare, né? Por favor, é contigo aí, reta final. Eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que o formato e a capacidade de rejuvenescimento, vamos falar em rejuvenescimento do Rio Info, tem muito a ver com essa visão de vanguarda que o Blois tem. Ele tem uma equipe também maravilhosa. Então, é sempre muito pertinente. Você falou, o tempo todo você falou da relevância, né, da pertinência. Então, é importante que os eventos se atualizem com os temas, né, da ordem do dia. E é sempre uma experiência positiva a gente seguir quem está pensando nisso, né? E sem saudosismo nenhum. Eu acho que os eventos hoje vão ficar híbridos. Eu acho que foi o que você falou, vai ter que agradar todo mundo. E talvez seja uma excelente oportunidade para patrocinadores. Eu acho que uma grande indústria que estava meio que adormecida. Não sei se você concorda, mas aí eu acho que isso já, né, fica aí como reflexão desse bate-papo. Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer, agradecer principalmente você do outro lado da telinha que nos acompanha. Quem está assistindo até o momento, né, com 1 hora de programa, por favor, né, deixe o seu joinha, siga a gente aqui no canal, acompanhe a gente. Estamos presentes em todas as plataformas, as principais plataformas, né, do momento. Então, por favor, a presença de vocês é muito importante. E, fechando o M de hoje, lógico, agora sim, nosso convidado no grande finale, fica à vontade, Blois, está contigo agora para a gente encerrar. Olha, Sandro, negócio de me deixar à vontade é um perigo, hein? Porque eu falo pelos cotovelos, né? Isso daqui de 1 hora para virar 5, pouco custa. Mas vamos lá, vou tentar ser rápido. Primeira coisa é o seguinte, assim que o Rio Info for lançado, tem o meu comprometimento que eu vou vir aqui no M falar do lançamento do Rio Info 2021 com todos os detalhes. E já deixo aqui também o seguinte, a audiência do M, aí vocês veem como que vocês vão fazer isso. Eu estou dando aqui para o M 50 ingressos para a turma participar do Rio Info, para serem do Rio Info, para curtirem todo esse conteúdo. Então, assim, super legal. Então, eu deixo aqui eu quero deixar aqui esse agradecimento a todos, tá certo? A vocês, principalmente, que me convidaram, a turma que está nos assistindo, muito obrigado. Estou super feliz, estou muito empolgado em fazer o Rio Info 2021. E eu quero deixar um convite aqui de uma coisa que eu não falei, mas eu vou deixar uma pontinha que vocês vão ter que me chamar de volta. E como eu falei, o risco de me chamar é que eu aceito, tá? Esses convites. Não, eu vou convidar o Alberto, é complexo, porque eu topo. Já está convidado. É o seguinte, a gente está soltando, a gente vai lançar ainda agora finalzinho de abril, início de maio, uma corrida virtual de dimensão nacional.
que seria uma maratona, mas como é pela net, é a Maratonete. Então, o cara vai sair lá do Oiapoque e vai completar chegando no Chuí. Então, ele anda, corre, faz a atividade que ele quiser, entra na nossa app, informa a quilometragem que ele fez e ele vai se vendo no mapa percorrendo todos os estados do Brasil. É claro que cada quilômetro que ele informa ali, a gente multiplica por 50 para a turma poder conseguir chegar no Chuí. Isso daí foi uma das minhas preocupações. Eu falei assim, gente, se for para valer, eu consigo chegar na metade do caminho daqui a 3.000 anos, né? Porque, enfim. Mas a ideia disso daí é movimentar, é fazer essa integração nacional. Inclusive, a gente vai levar o recado do Rio Info nisso e o pessoal parar com o sedentarismo. Eu sou um desses, né? Se deixar, eu passo o dia inteiro sentado aqui olhando para computador, mas a gente tem que olhar para esse lado também. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Estou, assim, super feliz de ter batido esse papo com todos vocês. Valeu mesmo. Muito obrigado, Blois. Muito obrigado, minha amiga Luciana Delamare. Muito obrigado para você do outro lado da telinha. Eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado mesmo. A gente lembra você do outro lado da telinha que estamos de segunda a sexta-feira, às vezes falha, mas aqui no M e no YouTube. Valeu, pessoal. Programaço. Obrigado. Beijos e abraços. Valeu. Tchau. Muito bom.